Rádio Gilão Tavira. A rádio que está no ar. 98.4 Tavira, 94.8 Algarve. Em qualquer estação, sintoniza Gilão FM. Por aqui continuamos nesta última segunda-feira do mês de maio para Caminhos da Fé, o apontamento mensal com João Correia. Bem-vindo, João. Bem-vinda, Ana Cristina. Bem-vindos sejam os nossos ouvintes a mais uns Caminhos da Fé. É verdade que aqui estamos reunidos para mais um programa que nos guie pelos caminhos da nossa fé e vamos mostrando, através das palavras, aos nossos ouvintes um pouco daquilo que eu e os irmãos espirituais trabalham comigo, o que é a espiritualidade. Então, aqui estamos mais uma vez reunidos para continuarmos nesta evangelização. Convém dizer que de um mês para o outro muita coisa acontece. É verdade. Imagina, até mudamos de Papa, perdemos um Papa, temos outro Papa. Isto é assim, catadupa os acontecimentos, as coisas vão se sucedendo, não é? É o círculo natural da vida. Uns espíritos encarnam, outros desencarnam, outros iniciam as suas missões. E eu não vou analisar a figura do novo Papa, mas em nome de todos estou orando para que o novo Papa seja sempre um motivador da paz, um motivador da fé, um motivador da fé entre os homens, da fé dos homens entre si mesmos e na sociedade, porque a sociedade está necessitada de fé e de relembrarmos os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade, às vezes um pouco esquecidos nesta humanidade. Sabemos que estamos no terceiro milénio, estamos no milénio da regeneração e serão colocadas muitas provas opostas à regeneração planetária. Então todos os decisores, sejam eles de leis, sejam eles religiosos, política ou religião, todos, e nós próprios individualmente, tenhamos a responsabilidade de sermos porta-voz do amor ao próximo. E como acontece em cada um dos nossos apontamentos, programas mensais, vamos perspectivar o junho? O junho, sim, vamos realizar aqui as habituais previsões numerológicas para o mês de junho de 2025. Ora, aqui neste miminho que entregamos aos nossos ouvintes, para o mês de junho de 2025, para o signo de Carneiro, os números de bonança 8 e 11, a semana favorável a terceira, os dias de prosperidade terça a quinta. Para Leão, os números de bonança 7 e 4, a semana favorável as duas últimas, os dias de prosperidade quinta a domingo. Para Sagitário, os números de bonança 5 e 2, a semana favorável a segunda, os dias de prosperidade segunda e quarta. Para Touro, os números de bonança 10 e o 7, a semana favorável primeira e terceira, dias de prosperidade segunda e quinta. Para Virgem, números de bonança 2 e 4, semana favorável as duas últimas, dias de prosperidade sexta a domingo. Para Capricórnio, os números de bonança o 13 e o 13, a semana favorável toda excepto a última, e os dias de prosperidade segunda, quarta e quinta. Para Gêmeos, os números de bonança o 8 e o 13, a semana favorável a segunda, o dia de prosperidade terça e quinta. Para Balança, os números de bonança o 12 e o 10, a semana favorável todas e os dias de prosperidade todos. Bastante privilegiado aqui Balança em junho. Para Aquário, os números de bonança o 11 e o 12, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade domingo e segunda. Para Caranguejo, os números de bonança o 9 e o 12, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade segunda e quarta. Para Escorpião, os números de bonança o 13 e o 9, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade segunda a quarta. Para Peixes, os números de bonança 13 e o 6, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade segunda, quarta e domingo. E são estas as previsões numerológicas, segundo o meu método, para junho de 2025. Como sempre, uns mais, outros menos privilegiados, não podem ser sempre os mesmos, não é?
Às vezes são. É como a vida. É os como tais a altos vida, e baixos. os altos e baixos. É verdade. Mas, independentemente, há que ter sempre força para lutar. Claro que sim, não baixa braços. Com certeza. Sim, senhor. E para este mês? Nos últimos 2 episódios do nosso programa falámos acerca o que era evangelização. Concluímos que evangelizar é explicar. Fizemos aqui um percurso pelos grandes evangelizadores espirituais da história mundial. Depois explicou-se aqui o processo de evangelização no segundo episódio, no anterior a este, e depois do processo de evangelização estar explicado, como é que se tem que evangelizar um espírito, hoje, para se rematar e por indicação dos céus, vamos trazer aqui ainda um assunto relacionado com este tema da evangelização, que é o comportamento a adotar pelo evangelizador e, se for o caso, pela assembleia de pessoas que tenham testemunhado uma evangelização quando esta termina. Ou seja, qual é o comportamento que evangelizador ou pessoas que assistem a uma evangelização têm que ter após uma evangelização? Qual é o comportamento que se espera após uma evangelização? Porque é um assunto importante, como aqui se vai mostrar. A explicação não é minha, desde já que é uma psicografia do irmão António, Santo António, um dos meus guias. A explicação não é minha, é uma explicação meramente e totalmente espiritual. Então vamos ver, vou aqui ler o que partilhar o que vem, não é? Sim, a partilhar esta psicografia de que comportamento a adotar após uma evangelização. Então, diz assim: como atrás concluísteis, a evangelização mediúnica é um ato de misericórdia, de amor ao próximo e, neste caso, a esses espíritos nossos irmãos que estão padecendo presos aos grilhões da ignorância. Ignorância é essa quando referida nunca numa forma depreciativa, mas sim como sinônimo da ausência de conhecimento, a ausência de paz, a ausência do que é estar e se sentir filho de Deus. Assim, sempre que se referir ignorância no contexto mediúnico, é sempre como a ausência de conhecimento e nunca de querer tornar esses espíritos inferior diante de nós. Pelo contrário, desejamos e aguardamos com júbilo o seu regresso à casa do Pai. Ou seja, desejamos que a treva da ignorância dê lugar à alegria de viver e evoluir nas leis do amor e da misericórdia. Pois, embora por restantes e variadas possam ser as faltas ou pecados como vós chamais, todos são filhos de Deus, e Deus nosso Pai aguarda por cada um como um pai ou uma mãe aguarda ansiosamente o regresso do seu filho a casa. Recordemos a passagem do filho pródigo, presente nos Evangelhos. O filho havia-se perdido, mas depois de refletir viu que errou e voltou para a casa de seu pai. E seu pai o acolheu com toda a alegria que podia existir em si. Da mesma forma, os céus acolhem e rejubilam-se de alegria cada vez que um irmão se desamarra da treva que criou e ruma em direção ao Altíssimo, iniciando ou recomeçando o seu desenvolvimento espiritual. Assim, conclui-se que evangelizar é amor. Após este pequeno remate ao capítulo da evangelização mediúnica, cumpre agora desenvolver o que nestas breves linhas vamos abordar. Qual será então o comportamento a adotar por quem testemunhou uma evangelização?
tanto evangelizador ou assembleia de pessoas, ou seja, irmãos encarnados que tenham presenciado tal ato mediúnico. Assim, desta forma, a primeira indicação que vos deixamos é fazer-se silêncio vocal. Assim como numa incorporação, quem assiste, à exceção do evangelizador, se existir mais irmãos encarnados presentes, devem vós permanecerdes em silêncio vocal, contudo, com o vosso espírito em oração, transmitindo a esses irmãos ignorantes o que quer dizer necessitados de conhecimentos, energia de paz, calma, tranquilidade. Em resumo, energia de amor. Pois tudo quanto pensais, assim como o que falais, ou fizerdes por via da ação física ou emocional, produz, desenvolve e cria energia. Daí os alertas dos céus, para que tenhais cuidado com o que se faz, com o que se pensa e o que se diz, pois todas essas ações vão influenciar no desenvolvimento dos nossos espíritos. Assim, a primeira indicação é de silêncio. Permaneceres em silêncio após uma evangelização, em relação ao caso que assististeis, sem comentar o caso que ouvisteis, para que esse irmão que foi auxiliado através da evangelização não tenha novamente a tentação de querer baixar novamente e mergulhar na escuridão que se encontrava. Pois, uma evangelização, esse irmão que foi auxiliado fica desperto para uma nova vida. Realizando-se um paralelismo, é como que se de uma criança se tratasse. Uma criança, no que deseja, é firme e por vezes até teimosa e persistente. Contudo, o que deseja é um desejo débil, pois rapidamente pode desejar algo diferente, que goste ou que lhe convenha mais. Assim é um irmão ignorante. Após uma evangelização, na maior parte dos casos, os espíritos, quando acabam de ser evangelizados, estão motivados para o recomeço da sua evolução espiritual. Contudo, é um desejo ainda débil. E se vós, espíritos encarnados, iniciarem diálogos entre vós, a comentar o caso, esse irmão pode sentir novamente chamado para a terra, e todo o esforço realizado para que encontrasse a luz e o caminho da paz se desmoronam, pois ele tem o desejo de evoluir. Contudo, é um desejo ainda débil, pois esse espírito vive ainda muitas sensações e desejos terrenais. Assim deve-se deixar partir esses irmãos, que aqui são auxiliados por meio da evangelização mediúnica, para que não se sintam tentados a voltar novamente a andarem perdidos, vagueando sobre a terra. Deve-se então fazer silêncio, não comentar acerca da evangelização nem nos dias seguintes, e sim em pensamento unir-se o evangelizador e quem assistiu à evangelização e orar, para que esse espírito tenha a coragem de enfrentar o que verá no reino da verdade. Pois na terra tendes a mentira, mas nos céus ela não existe. Assim, esses espíritos irmãos que são auxiliados pela via da evangelização, devemos, vós e nós, em pensamento, orar para que a coragem não lhes falte e em pensamento envolvê-los em luz, transmitindo-lhes assim vibrações energéticas positivas. Pois o caminho da verdade é uma porta estreita, onde a mentira, a omissão e a hipocrisia não existem. Como tal, quando se deseja voltar a caminhar rumo à verdade, é necessário muita força de vontade, por parte do espírito, para que este não se arrependa, pois sobre a terra e no plano espiritual ignorante, o chamado umbral, existem infelizmente variadas seduções e deslumbramentos que mais nada servem do que afastar os filhos de Deus da verdade, do amor e da paz.
Como segunda indicação no que fazerdes após uma evangelização, vos alertamos para o perigo de não cometerdes nenhum julgamento sobre o espírito que foi evangelizado. Tanto a nós, desencarnados, como a vós encarnados, não nos foi dada a autoridade de julgar, mas, sim, foi-nos entregue-nos uma outra missão, e recordando as palavras do Mestre, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim, o vosso e nosso irmão maior Jesus não nos indica para sermos juízes, mas sim que amemo-nos uns aos outros, independentemente se são nossos amigos ou inimigos. Amar e sempre amar. Amar é esse o nosso dever. Assim vos suplicamos que, embora o exemplo de vida que vós presencieis numa evangelização, que pode ir do mais atroz até ao simples irmão que não tenha tido consciência do seu desencarne, ou seja, a sua morte física se tenha ocorrido, jamais julgueis, pois relembramos-vos as palavras do Mestre: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Assim, se verifica, mais uma vez, que não nos foi dada a autoridade para julgar, mas sim foi-nos dada a autoridade, o dever e a responsabilidade de amar. Prezados irmãos, são estas as indicações que o meu Espírito vos traz. Silêncio e reflexão do que tem sido a vossa passagem por este planeta e a ausência de julgamento após uma evangelização. Pois, como verificasteis, silêncio vocal não é sinônimo de inatividade. Os lábios devem fazer silêncio, mas as vossas almas podem e devem orar para que todos os filhos de Deus encontrem o caminho que nos eleva até ao Pai e, como segunda indicação, a ausência total de julgamento. Como última referência ao silêncio, que aqui tanto abordamos, o quanto é necessário para que um espírito parta rumo a Deus, tanto após uma evangelização ou até mesmo quando ocorre um desprendimento, ou seja, a morte do corpo, gostaria o meu espírito recordar as palavras do nosso Mestre e irmão maior Jesus, quando se dá a sua aparição espiritual a Maria Madalena no domingo de Páscoa. Quando nosso Mestre lhe diz: Maria, não me detenhas. Jesus diz estas palavras a Maria Madalena, pois só haviam passado 3 dias e após a morte do seu corpo, seu espírito ainda estava fragilizado pela agonia que o seu corpo havia passado. Se Maria tivesse abraçado Jesus como desejava, esta, como possuía corpo físico, iria transmitir sensações terrenas ao espírito do nosso Mestre Jesus. Sensações essas que Jesus se queria libertar, pois grande havia sido a sua agonia. Assim, como Jesus disse a Maria Madalena: não me detenhas, também vós, que assistis a uma evangelização, ou quando um vosso irmão terreno parta para o plano espiritual, não deveis deter, ou seja, não deveis puxá-lo, evocá-lo de novo para a terra. Deveis fazer silêncio com os lábios e orar em pensamento para que o seu espírito encontre a luz e não lhe falte a coragem no caminho a seguir. Devemos ainda nos fixar nesta passagem em que Jesus, nosso irmão maior, diz a Maria: não me detenhas, e logo depois lhe diz: mas vai
para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Assim, como Maria Madalena, vós tendes o dever de afirmar a vida que existe sobre a morte. O Mestre pediu a Maria para que esta revelasse aos outros discípulos que a morte foi derrotada e Cristo permanecia vivo. Assim vós deveis ser arautos da vida e com toda a vossa força afirmar que a morte é vencida pela imortalidade do Espírito. Irmãos amados, estes são os comportamentos que deveis adotar após uma evangelização: silêncio, reflexão e ausência de julgamentos sumários. Quem parta necessita de paz, então que as vossas almas possam transmitir paz a quem reinicia a caminhada em direção à verdade. A verdade ilumina o caminho e o amor que demos e damos é a nossa salvação. Intenso este. Sim, não são minhas palavras, são palavras de um santo que nos traz a indicação como deve ser o nosso comportamento após uma evangelização. Claro que aquilo que nós abordamos, digamos, é mais e é totalmente a parte mais espiritual da fé. Com tudo isto e estas indicações que Santo António nos dá, são igualmente pontos-chave para a nossa vida em geral. Silêncio, reflexão e ausência de julgamentos. E uma coisa que Santo António nos traz é que, embora os lábios façam silêncios, a mente pode agir. E que fica implícito e bem demonstrado o poder que a oração tem. Assim, a quem assiste a uma evangelização, seja num centro espírita, seja num terreiro, seja numa situação privada em que alguém seja médio de incorporação e que assistam a essa incorporação, após uma incorporação não se deve murmurar, sussurrar, fazer falatório do caso que se assistiu. Porquê? Quando se assiste a uma evangelização, o espírito ainda fica ligado ao evangelizador, ainda fica ligado ao corpo médio que esteve incorporado, ainda fica ligado ao ambiente em que foi evangelizado. A pessoa tem que interiorizar o momento, não precisando se exprimir? Com certeza, porque é como dizia, noutras religiões, noutras situações, quantas vezes se acaba o ato religioso e começa-se com outras conversas que nada têm a ver com aquilo que assistimos. O mesmo pode-se passar no centro espírita. Quantas vezes se vai a um centro espírita, vai-se desenvolver um caso e no final do centro espírita pode-se criar em grupos opostos ou começar as divisões. Não, é para se refletir naquilo que se ouviu. É para se refletir nas palavras de Deus, nas palavras que Cristo traz, que são o reflexo mais puro daquilo que é Deus. Interiorizar o momento. Temos que interiorizar. Existe muita superficialidade na nossa vida. Temos que deixar de ser tão supérfluos e mais conscientes, com mais conteúdo. A nossa civilização está no caminho da consciência, como há pouco dizíamos no início do nosso programa. Estamos no 3º milénio. Estamos no milénio da regeneração. Estamos naquele milénio em que o mundo vai mudar e esperamos, como os Espíritos nos dizem, que a humanidade tenha a capacidade de mudar para melhor, porque o mundo vai ser tentado de várias formas. Sejam elas sociais, políticas ou religiosas. Este milénio vai trazer muitas provações. E cabe a nós, como diz Santo António, sermos arautos da vida, arautos do amor, arautos da verdade, arautos da liberdade, da fraternidade entre irmãos, da igualdade, que somos todos iguais. Não houve ser mais inclusivo que Jesus. Há uma passagem da Bíblia que dizem que homem é este? Porquê? Porque Jesus falava com todos.
independentemente se fossem fariseus, se fossem judeus, se fossem samaritanos, que fossem prostitutas, se fossem mulheres traiçoeiras, que tivessem traído ou que não tivessem traído, se fossem cobradores de impostos, que fossem melhores pessoas ou menos boas pessoas, com mais ou menos pecados, Jesus falava com todos. Jesus veio para todos. Jesus diz: eu não vim para aqueles que estão salvos, eu vim para aqueles que necessitam se de salvar. Então é nosso dever acolher todos e mostrar as palavras de Jesus. E é o que nós fazemos aqui mensalmente, é mostrar as palavras de Jesus despidas de religiosidade. O que nós fazemos é um programa aqui espiritual, não é religioso. O que nós aqui falamos é de espiritualidade. E é este exemplo de Cristo que nós devemos levar até ao fim dos nossos dias na Terra e levá-lo para além da Terra no plano espiritual, que é: somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Pai e é o amor que nos salva. João, obrigada. Muito grato muito grato os céus por mais uma oportunidade, e para o próximo mês aqui nos encontramos para mais uns Caminhos da Fé. Assim será. Até lá. Até lá, muito, muito grato. Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando.